Bom dia a todos. Vamos realizar hoje a reunião de número 155 do CONTIC. Eu inicio aqui apresentando as justificativas de ausência. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Dos titulares, justificaram a ausência o professor Sandro, devido a férias, o professor Rogério Custódio, devido ao imprevisto, e também o senhor Sérgio, da DGA, devido a uma reunião no GR. O suplente dele, Kleber, também da DGA, também está nesta reunião, e o senhor Eliel também está de férias. Então, eu peço à Fabiana que indique, por favor, quais são os suplentes votantes. Só um minutinho, estou atualizando os últimos que entraram agora na reunião. Prontinho. Dos suplentes presentes, tem um votante só, que é a Pi. Tá ótimo, obrigada. Então, agora eu vou passar para as atas. São duas atas, né, da reunião 154 e da reunião extraordinária número 12. Eu vou colocar as atas para votação em separado, para as eventuais abstenções, mas eu gostaria de abrir aqui para eventuais correções ou observações nas duas atas. Se alguém tiver alguma manifestação a fazer. Na ausência de observações, eu coloco em votação a ata da reunião ordinária, né, de número 154, apenas abstenções e pessoas contrárias devem se manifestar. Quem estiver favorável não precisa. Tivemos uma abstenção, acho que podemos encerrar essa votação e partir para a seguinte, que seria da ata da reunião extraordinária número 12. Então, peço novamente que abstenções e pessoas contrárias se manifestem. Bom, tivemos novamente uma abstenção e, por ausência, né, a Janaína justificou, então podemos passar agora para a ordem do dia, e daí o primeiro item da ordem do dia é o calendário de reuniões do CONTIC de agosto. Eu recebi um pedido aqui do professor Darrabi, para que ele pudesse falar antes dos outros itens. Os outros itens são bastante simples, mas acho que a gente pode fazer essa inversão sem problemas, porque mesmo sendo item simples, às vezes o calendário pode se estender um pouco, né, ou os outros itens podem dar algum atraso. Então... Eu acho que você pode terminar a ordem do dia. Eu fiz só menção àqueles itens do expediente. Eu queria ser o primeiro a falar nos expedientes para eu poder sair um pouco mais cedo, só isso. Mas eu acho que você consegue vencer a ordem do dia aí, não tem problema. Mas acho que também os itens da ordem do dia são tão simples. A gente pode deixar para depois, passar a sua Ok, apresentação. Então. Agradeço. Obrigado, pessoal. Estou com um dia um pouco atabalhoado hoje, por conta de outras reuniões, então agradeço, Islene. Tá ótimo, eu vou parar minha apresentação aqui, porque eu acredito que você tenha os seus slides aí para apresentar, né? Eu tenho alguns slides. Tem uns avisos e depois eu vou fazer uma apresentação breve.
Obrigado. Então, bom dia a todos e todas. Eu queria fazer dois comunicados. Um deles é que nós apresentamos na última COP, na última CARD, um plano de investimentos do PAT-PPI, quer dizer, aquele plano de atualização tecnológica que usa recursos do Plano Plurianual de Investimentos aprovado pela Unicamp. Então, é uma coisa que não é orçamentária, né? Uma coisa que foi aprovada, uma parte dos recursos da nossa reserva que foi destinada a investimentos e foi aprovada pelo Consul. Então, nós colocamos um primeiro pedido, nós fizemos um levantamento que vocês podem acompanhar toda a apresentação que eu fiz na COP e na CAD, elas estão gravadas, mas nós fizemos um levantamento por toda a universidade que chegou a um montante bastante grande, de 230 milhões quase, com potencial para chegar em 260, coisa assim. Isso após nós termos investido quase 57 até agora, desde maio de 21, em backbone, em desktops, etc. A GHUs, lá na área hospitalar. Então, mas a área precisa ainda de muito dinheiro para sair desse nosso estágio de, digamos, de paralisia por muitos anos, né? Então, eu só queria comunicar aqui na COP e na CAD esse primeira parte de investimentos que somam 92 milhões e um tanto mais, foi aprovado e vai ser submetido ao Consul na próxima reunião do dia 1º de agosto. Né? Então, aí, nós separamos essa primeira parte, refere-se a investimentos que nós chamamos de institucionais, que são aqueles investimentos grandes, né, de um item, às vezes, que beneficia a universidade como um todo. Né? Então, tem, por exemplo, todo o projeto de smart cards novo, né, que foi proposto por um trabalho longo da DEA junto com o CCUEC, e que resultou num orçamento de quase 20 milhões, com locação de máquinas novas e todo tipo de autenticação diferenciado, a contratação de times ágeis para suprir uma demanda reprimida aí de mais de 10 anos de alguns sistemas e também, no processo, treinar a nossa equipe interna nessas novas tecnologias, e outros itens bastante volumosos, alguns deles bastante volumosos, enfim, somando aí coisa de perto de 92 milhões. Então, isso foi aprovado para nossa satisfação, satisfação de toda a comunidade, foi aprovado integralmente, mas, como eu disse, ainda necessita da aprovação do Consul no próximo dia 1º de agosto. Então, isso é o nosso primeiro comunicado. Os outros... Desculpe, vocês vão ter que conviver com a minha tosse hoje. Os outros itens, né, que nós falamos, que eu mencionei para vocês, do nosso levantamento de 260 milhões, quase, 228, 230 por enquanto, mas com potencial para subir, dado que existem outros investimentos aí no horizonte, eles vão ficar para uma próxima, vamos submeter aí no segundo semestre. Então, lá são coisas que são demandas das unidades de ensino e pesquisa e que, não só delas, né, mas da administração também, mas que beneficiam diretamente aqueles órgãos. Né? Então, são laboratórios, são desktops num número muito grande, laptops, projetores, rede interna, de cabeamento interno, que é uma coisa que a gente vai ver como fazer. Então, tem vários itens desses que são mais localizados e que necessitam ainda de uma análise um pouquinho mais aprofundada para ver se alguns dos itens não vale a pena alugar em vez de comprar e assim por diante. Então, isso a gente vai finalizar isso até o segundo semestre, começo do segundo semestre, para submeter nas reuniões da CAD e da COP do segundo semestre.
Algumas pessoas têm perguntado sobre o PCA, né, que é o plano de investimentos, aí, plano de, nossa, é PCA, isso, Priscila, PCA do ano que vem? Planejamento de compras anual, isso. Isso, planejamento de compras anual, em que as pessoas disseram, poxa, nós temos que fazer o tal do planejamento de compras, agora pedimos para o PAT PPI, coloca ou não coloca, enfim, ficou uma pendência. E o que nós estamos fazendo é tentando suprir algumas demandas muito urgentes, com alguma sobra de dinheiro, para que isso, como essas pessoas pediram no PAT PPI, essa parte do PAT PPI não foi aprovada ainda, nós vamos tentar suprir algumas coisas e pedir nas reuniões dos conselhos consultivos que enviassem essas demandas para que a gente apreciasse e tentasse suprir antes da aprovação do PAT PPI, do restante do PAT PPI no segundo semestre. E, enfim, a gente mais ou menos equalizou essa questão. Um outro item que eu gostaria de falar para vocês, é sobre o sobreaviso, que nós temos uma minuta praticamente pronta para a área de TIC, mas em conversa com a DGRH e a PRDU e a CGU, nós achamos por bem esperar um pouquinho para que saísse uma minuta de regulamentação do sobreaviso para a universidade que valesse para todas as áreas da universidade que necessitam de sobreaviso. Então, nós estamos conversando aí com o Geraldo e com os outros órgãos para que a gente tenha uma portaria que cubra todas as áreas e regulamente isso. E neste ano de 2023, a gente continua concedendo o sobreaviso à medida que for necessário, sem muita base, digamos, de uma portaria, mas simplesmente analisando caso a caso. A partir do ano que vem, essa portaria vem exatamente para disciplinar as solicitações para o ano que vem, que devem entrar no orçamento que vai ser apreciado no final desse ano. Então, as pessoas vão submeter os pedidos para o ano que vem já com base nessa portaria, vão fazer uma análise de risco simplificada das suas atividades que justifique a concessão de sobreaviso para aquelas áreas. Tá? Era uma coisa que era uma demanda, enfim, já de muito tempo. A coisa vem funcionando, não funciona tão mal, mas existem alguns casos, existem algumas inconsistências na situação como ela está. Além do mais, não existe nenhuma portaria, nenhum regramento que diga em que condições que o sobreaviso vai ser ou não vai ser concedido. Basicamente, quem decide quem vai dar o sobreaviso, com o regramento que existe hoje, é a PRDU. E a PRDU só decide isso, basicamente, com base numa análise muito superficial e disponibilidade orçamentária. Então, o que a gente está fazendo nessa portaria é criar uma regra mais baseada na realidade de cada situação, né, para que ela seja analisada pelos órgãos que tem competência para ver isso, para analisar o mérito, e a PRDU, no final, só analisa o aspecto orçamentário. Né? Então, da área de TIC, é a CITIC que vai analisar. Não sei, nas outras áreas que necessitam de sobreaviso, são as áreas pertinentes lá que vão dar um parecer de mérito, e isso depois vai ser encaminhado para a PRDU para conceder ou não, baseado em disponibilidade orçamentária. Então, isso é outra dívida que eu tinha aí, de dar uma satisfação para a comunidade. Desculpe. O terceiro assunto, tem 4, o terceiro assunto é sobre o trabalho remoto. Isso daí correu aí as listas, esse mês eu fiquei de dar uma resposta, e, enfim, eu acho que eu não falei ainda para isso, claro, com o TIC em particular, mas o trabalho remoto, em vista das últimas declarações do reitor e da vice-reitora numa reunião do Consul, em que eles basicamente disseram, bom, o trabalho remoto
não vai acontecer já, pelo menos, né? Alguma coisa assim, mais pro que vai contra a expectativa que foi criada por mim mesmo em alguns pronunciamentos, e que eu disse que a gente estava com uma coisa sendo encaminhada. De fato, nós temos a minuta, nós temos o estudo feito para fazer um piloto na área de TIC e talvez em uma outra área mais. Acontece que a reitoria nos pediu para esperar um pouco a resolução do ponto eletrônico, a implantação do ponto eletrônico, porque a discussão do ponto eletrônico não vai ser uma discussão fácil do ponto de vista não tecnológico, né? Do ponto de vista tecnológico, ela é tranquila. Enfim, a gente vai adquirir um sistema que vai, mais ou menos sabemos qual é, que vai ter que ser compatível com o que existe hoje na DGRH, enfim, isso aí está mais ou menos pacificado, faltando um final aí que nós estamos em discussão. Mas essa é a parte fácil, digamos assim. A parte difícil vai ser a discussão com o sindicato, com todos os órgãos representativos, de representatividade, especialmente dos PAEPs, né? Então, isso vai ser uma discussão difícil, desgastante, e misturar isso com a questão do trabalho remoto já. Fazer essa discussão de forma que contemple todas as áreas da universidade, ou pelo menos que justifique a necessidade de fazer só na área de TIC, é uma discussão que não é fácil, uma discussão que vai levar algum tempo, e nos pediram, né, na reitoria, para que esperássemos, então, resolver uma questão para depois resolver a outra. Tá? Esse é um comunicado que eu tinha ficado de dar para pacificar essa questão que estava, enfim, em virtude dos comentários que eu tinha feito antes, que criaram uma certa expectativa de que isso ia acontecer em breve, ficou agora postergada para depois que a questão do ponto eletrônico pelo menos esteja pacificada, né, e o sistema esteja pelo menos muito próximo de ser implantado, mas pelo menos pacificado com a comunidade. O quarto assunto que eu queria trazer para vocês hoje é um assunto bastante recente, que eu já discuti com o pessoal do CCUEC, tanto o pessoal mais da coordenação, quanto com toda a comunidade do CCUEC, já anunciei isso para eles. E, enfim, essa é uma coisa que já vimos pensando desde que eu assumi, eu venho falando dessa necessidade de nós criarmos um órgão que, de fato, dê à área de TIC a posição que ela merece dentro da universidade, e tem o reconhecimento da universidade da importância da área de TIC, que é uma área que não só dá apoio às nossas atividades, todas as atividades da universidade basicamente dependem de alguma forma de tecnologia na informação e comunicação, seja hardware, seja software, mas também é uma área cujos avanços tracionam, impulsionam, induzem o desenvolvimento em várias áreas, inclusive na área de pesquisa. Né? Para quem faz pesquisa até em matemática pura, sabe que hoje em dia ter um bom manipulador algébrico à mão é uma coisa que é fundamental para desenvolver as pesquisas. O pessoal que faz aí análise física de partículas sabe que é bom ter um super computador para analisar dados, enfim, todas as áreas. Quando você cobre o campus de sensores, quando você traz avanços na área médica, enfim, tecnológicos, essas coisas, num primeiro momento, elas podem trazer um alívio, uma melhora dos serviços, mas elas também criam possibilidades que antes não existiam. As pessoas começam a pensar diferente, ideias novas vêm e acabam impulsionando inovação e o desenvolvimento da pesquisa, ensino, da extensão e da assistência da universidade. Então, é uma área que hoje precisa de uma governança, precisa de uma cobertura, um corpo integrado que trabalhe todos os aspectos de TIC, sejam aspectos de tecnologia, quanto do pessoal que trabalha em TIC, quanto
planejamento, a governança de hoje, olhando para o futuro, olhando para trás, olhando, enfim, que tenha robustez, que tenha presença na universidade, que diga para as pessoas, aqui dentro e lá fora, que a universidade se preocupa com TIC e vê com olhos muito cuidadosos, né, o desenvolvimento dessa área, o fomento dessa área, o cuidado com essa área na universidade. Eu tentei, em alguns momentos, né, eu trouxe, em alguns momentos, esse assunto para a administração, e eu acho que, na medida que isso amadureceu, a forma que isso foi amadurecendo dentro da nossa cabeça, de um grupo que estava discutindo essas coisas, e também, à medida em que a realidade da TIC, a realidade da penetração que a TIC tem na universidade ficou patente, né, na experiência dessa administração, não que não houvesse apoio, né, nós não aprovamos 57 milhões, como eu falei, simplesmente por causa dos meus belos olhos. A PRBU tem uma apreciação pela área de TIC, pela importância da área de TIC, da infraestrutura da área de TIC, muito séria, e por isso nos deu apoio. Não tem um pedido que eu tenha feito para a PRBU que tenha sido negado. Então, é até injusto dizer que agora a gente precisa de um órgão que eleve a TIC para um patamar que ela merece. Ela já desfruta de uma importância na universidade, de alguns setores, que é inédita. Mas eu acho que, se vocês olham lá na portaria, né, de criação da CETIC, ela diz lá que a CETIC é o órgão máximo de TI, autoridade máxima em assuntos de TI. Tudo bem, isso daí no papel é uma coisa que diz que, bom, tudo bem, vocês são o órgão máximo, mas nos falta, digamos assim, uma representatividade institucional, né, sermos galgados a uma posição com verdadeira legitimidade institucional para podermos exercitar essa autoridade, né, para podermos, não no sentido autoritário, mas no sentido de sermos efetivos na articulação de toda a área de TIC. Então, muito recentemente, nós recebemos sinal verde para começar a falar de uma diretoria executiva de TIC. Né? E essa diretoria executiva de TIC, então, enfim, vai ser uma diretoria executiva nesse sentido que existe hoje na Unicamp, é quase uma vice-reitoria, digamos assim, né? Assim como as outras diretorias executivas foram criadas com essa imagem, né, de órgãos cujo escopo é um escopo que alcança toda a universidade, mas que não é um escopo fim da universidade, né? São atividades meio da universidade. Então, as atividades fim são representadas pelas reitorias: graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, e a PRBU, que faz toda a articulação dessas reitorias. E as vice-reitorias, entre aspas, né, que eram vice-reitorias, até a vice-reitoria de Relações Internacionais, surgiu como vice-reitoria, depois foi transformada em diretoria executiva, tem essa missão, né, de cuidar de temas que cobrem de interesse de toda a universidade, mas que não são fim, são atividades meio para a consecução dos objetivos fim da universidade. Então, a posição que nós achamos que deve ser ocupada pela TIC da universidade é uma posição desse quilate, desse calibre. Então, nós estamos propondo, vamos começar a propor, né, temos um horizonte de aprovação agora, nesse segundo semestre, com muita sorte e muito trabalho. No Consul do segundo de setembro, que é no final de setembro, se tudo der certo, talvez tenhamos que esperar um mês aí, mas estamos trabalhando febrilmente para que isso aconteça antes, de criação de uma diretoria executiva que vai unir dois órgãos, né, a CETIC e o CCUEC, num órgão só. Para alguns é um certo choque o fato de que o CCUEC
depois de uma história de muitos serviços prestados à universidade, deixe esse nome para se tornar uma diretoria executiva, mas é uma, mas é uma, é, é de fato uma coisa para cima, né? Um minutinho só. É um órgão que acompanha basicamente a universidade quase que desde a sua criação, né? E teve uma função muito importante na universidade, tem uma função ainda muito importante, mas que sofreu muitas, por circunstâncias que eu não vou trazer aqui em detalhe, nem faz sentido, né? A gente só tem que de fato, celebrar a existência desse órgão durante tantos anos, nem sempre nas melhores condições de trabalho, né? Às vezes em condições bastante adversas e conseguindo manter os serviços de TIC da universidade. Então, o que a gente está trazendo não é um castigo para o CCUEC, mas, ao contrário, é uma promoção. O CCUEC é um papel agora que ele nunca teve, né? Dentro de uma diretoria executiva, junto com a CETIC, que também deixa de existir, que teve vários nomes durante a história da computação da Unicamp, já foi CITIC, já foi CETIC, já foi CMUDO-TIC, já foi um monte de coisas, e agora todos vamos virar uma coisa só, uma família só, a DTIC. Eu tenho aqui uma pequena apresentação, né, do que a gente pensa para a nova DTIC. Vai ser deixa eu trazer aqui para vocês, depois eu abro para perguntas aqui. Eu posso apresentar aqui, Fabiana? Estou autorizado? Tá sim, professor. Adalto, eu vou direto nessas daqui hoje, tá bom? Você me perdoa, só por causa do meu tempo também. Fica inteiramente à vontade, professor. Não é possível compartilhar sua tela. Meu Deus do céu. Professor, acabei de te colocar como coorganizador do evento, mas mesmo assim era para permitir. Vamos ver aqui se eu consigo agora. Ainda não. Deixa eu ver aqui que eu não estou fazendo. Espera aí, que eu estou com... Não. Eu vou ter que sair e voltar, pessoal. Porque senão ele não vai me deixar. Um minutinho. Não, espera aí. Será que se eu abrir no... Não, não vou conseguir. Um minutinho, eu vou ter que sair e entrar.
Vocês conseguem ver agora? Sim. Então, esse slide aqui mostra para vocês o que a gente imagina que seja não só a área de TIC, mas áreas que têm intersecção com TIC, né? Mostradas aí por esses comitês que estão aqui nessa cor, um marrom claro aqui, né? Aqui a reitoria. E nós temos o CONTIC, que hoje está reunido aqui, se transformaria num órgão dedicado às diretrizes de governança de TIC na universidade, deixando para a diretoria executiva as ações executivas, as decisões que são executivas, esse dia a dia que às vezes a gente traz para o CONTIC, que não, enfim, que não, nós achamos que não seja o melhor lugar para estar aqui, ficar resolvendo, às vezes, muita miudez aqui no CONTIC. Então, o CONTIC passaria a ser esse órgão de alto nível que formularia, aprovaria, um órgão que volta a ser deliberativo, porque na última deliberação dele ele deixou de ser deliberativo, ele passou a ser um órgão só de assessoramento da CITIC. A gente continuou aqui com o ritual de aprovar algumas coisas, mas, enfim, o CONTIC já não tinha essa autoridade, digamos assim, né? A última resolução reduziu a autoridade do CONTIC a um órgão de assessoramento. A gente volta a colocar um conselho de TIC numa posição importante para a universidade, que é aquele órgão que trabalha na governança atual de TIC e também pensa no futuro de TIC da universidade, colocando as bases, né, que vão dar apoio a essa governança no futuro, quando as condições de TIC mudarem. As condições de TIC são muito dinâmicas, e o papel do GovTIC vai ser pensar essas coisas juntamente com a diretoria executiva no futuro de TIC normal. Ou seja, vai ser um órgão muito mais estratégico, não é? E que tem uma responsabilidade muito maior, e vai ter que ter uma composição que reflita essa importância dele também. Esses 3 comitês que vocês veem aqui são comitês. Um comitê LGPD já existe, e é um comitê cujas atribuições, cujo enfoque, cujo foco, cuja atividade, a sua área de preocupação intersecta com algumas áreas de TIC, por isso que isso daqui está aqui, mas ele é independente de TIC. Assim como o Comitê de Segurança da Informação já não é um comitê de segurança que, de certa forma, tem uma certa independência com relação à TIC, mas é fortemente conectado à área de TIC. E o Comitê de Governança de Dados, que ainda não existe, vai ser criado, nós estamos trabalhando nisso, para criar um Comitê de Governança de Dados, que é uma outra coisa que é independente da área de TIC, mas que tem intersecção clara com a área de TIC. Então, por isso, esses 3 comitês estão colocados aqui, vão ser 3 comitês importantes, que tem áreas de intersecção com a TIC, e cujo recorte, né, das atividades com relação à TIC vai ter que ser muito bem feito, né, já logo nos primeiros... hoje não existe esse recorte muito bem feito, mas vai ter que ser bem feito. Por exemplo, os dados, você tem um aspecto de engenharia de dados que é um aspecto de TIC, mas você também tem um lado de governança de dados que não tem a ver diretamente com TIC, tem a ver com dados, tem a ver com a importância que dados têm para todas as áreas da universidade, não sejam eles dados aqui ou ali, mas onde eles moram, isso sim é governança, isso sim é responsabilidade da TIC. Assim como a segurança tem em larga parte, segurança de sistemas, mas tem um aspecto de segurança da informação que não é de sistemas, é um aspecto de segurança da informação, que em muitos casos é independente de TIC. Mesma coisa LGPD. Então, eu só coloquei essas 3 comitês para posicionar a DTIC, para posicionar o GovTIC, né, que vai ser uma espécie de consul da área de TIC, né, dentro da universidade. Então, digamos, a parte de cima fala de governança, né, enquanto que a parte de baixo
nós estamos falando da gestão operacional das TICs das unidades e órgãos. Então, essas TICs aqui embaixo, esses azuis claros aqui, são as diversas TICs espalhadas nas unidades de ensino e pesquisa, nas órgãos de administração e assim por diante. Eles vão continuar onde eles estão, mas com uma gestão, com uma governança muito mais forte, né, muito mais explícita, muito mais atuante, né, por causa da diretoria executiva que vai ter esse dever, né, de implantar essa governança, de fazer essa governança funcionar. E aqui do lado, os comitês consultivos que nós criamos, que são os comitês que trazem toda a realidade da universidade, condensada, digamos assim, nos comitês consultivos, mas que ocorre aqui embaixo, nas áreas de TIC, não é? Eles são representantes dessas TICs aqui de baixo, das unidades e órgãos. Então, de forma macro, né, é aqui que a gente vê a DTIC, né, um órgão que, em consonância com a governança da universidade, implanta essa governança, faz toda a área, articula toda a área de TIC da universidade, em gestão, a gestão de toda a área de TIC da universidade, uma gestão que eu vou chamar de compartilhada com todas essas TICs. Então, a gente não quer juntar todas as TICs num órgão só, como em alguns momentos a gente até pensou nisso, né? Mas manter as TICs de cada órgão perto dos seus órgãos, por causa das particularidades que cada uma tem, mas fazendo uma gestão compartilhada com a DTIC. Abrindo um pouquinho essa diretoria executiva, que a gente tem em mente aqui, abrindo essa caixa da DTIC, a gente tem a figura do diretor executivo, que é uma figura que existe nas diretorias executivas, né? Tem um tamanho enorme aí, mas é uma pessoa só, viu? Só para poder colocar as outras coisas do lado de tamanho razoável e poder escrever alguma coisa. A gente vai ter uma assessoria estratégica, uma assessoria docente e uma assessoria PAEP também, né, dois lados aqui, uma área de comunicação institucional, uma área de apoio administrativo, uma secretaria de governança, que vai cuidar da gestão de recursos humanos e financeiros, né, uma área de riscos e compliance, e uma área de gestão de demandas, né, e uma área que vai receber as demandas, inovação e projetos estratégicos, não só receber, mas pensar em inovação e em projetos estratégicos para a universidade. E aqui embaixo, o que a gente chamou de serviços corporativos são os serviços que hoje, em larga parte, são prestados pelo CCUEC, que nós condensamos aqui numa caixa só, que vão continuar prestando esse serviço para a universidade, conectividade, infraestrutura computacional, assim por diante, e nós vamos agora trabalhar na certificação desse órgão, na certificação dessa grande estrutura agora. Então, esse é o nosso objetivo, na criação da... Vou deixar isso aqui ainda um pouquinho na tela, para caso alguém queira me perguntar alguma coisa, mas é isso que eu tinha para falar a respeito da DTIC para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, fico à disposição. Ou sobre qualquer um dos assuntos sobre os quais eu fiz informes agora. Valcir. Bom dia, professor. Bom dia. Você comentou que a segunda fase do PAT-PPI, ela ia ocorrer no segundo semestre. Esse segundo semestre é esse desse ano ou do deste ano? Nós vamos aprovar, né? Executar essas compras é uma coisa que vai custar um bom ano aí, pelo menos, porque a gente tem que executar os 92 milhões para começar, né? Obrigado. Tá bom? Bom, a segunda pergunta aí uma sugestão, né, desse DTIC novo. O centro de computação hoje tem muitas pessoas competentes ali, mas a reclamação do centro de computação é que ela fica longe da linha de produção, sabe? Fica longe das unidades, dos núcleos, e essa distância que tem que ser estreitada nesse novo modelo aí para funcionar legal, porque
Eu fiz um curso com o professor Lee, ele é da medicina, e ele fala que existe um ditado, eu acho que é japonês, que fala que para você sugerir melhorias, você tem que estar no Gemba. E esse Gemba aí significa linha de chão de fábrica mesmo, linha de produção. Você tem que estar lá próximo da missão da nossa universidade, que é ensino, pesquisa, que é esse pessoal de TI mais localizado nas unidades. Eles que conseguem trazer essa inovação, porque algo centralizado fica uma solução genérica, por causa das especificidades de cada unidade. Então, esse pessoal de TI que colocou embaixo aí no segundo slide, que fica as TICs, precisa ter esse estreitamento de conversa, né? Então, eu não sei como você pensa em integrar melhor esse... Bom, Valcir, essa é a missão dos conselhos consultivos. O que a gente quer é estruturar um pouco melhor, dinamizar um pouco a ação dos conselhos consultivos, porque eles têm exatamente um representante de cada chão de fábrica da universidade. Esse representante do chão de fábrica tem que trazer as suas mazelas, as suas demandas, os seus problemas, né, para a DETIC. Eles vão ser os conselhos consultivos bem ativos. E veja que eles são 3 conselhos, né? Um da administração, um das unidades de ensino e pesquisa e um da assistência, exatamente pela razão que você mencionou. A gente tem problemas diferentes, se a gente não conhecer a especificidade dos problemas, não vamos conseguir resolver. Eu concordo totalmente com você. Então, o que nós queremos é dinamizar isso, ficar menos como é hoje, né? Eles começaram, a gente colocou para funcionar, mas eles são muito assim, eles trazem as coisas, mas... né, a gente precisa agora sentar com os conselhos consultivos e propor uma dinâmica de trabalho que, de fato, conecte mais intimamente a DETIC, né, com os chãos de fábrica, fazer, de fato, uma gestão compartilhada disso com os diretores de cada unidade de ensino e pesquisa, em constante contato com eles, com os órgãos de administração, porque, veja, a gente tem feito vários movimentos, Valcir, exatamente que mostram que ou a gente é uma TIC só na universidade ou não vamos sobreviver, né? Não vamos sobreviver como... Vamos sobreviver, mas uma coisa é você sobreviver, outra é você ter uma vida mais plena, certo? Então, o que nós queremos é ter uma vida mais plena, mais presente na universidade, que tenha um significado, né? Então, várias coisas que nós temos feito já mostram que nós queremos essa aproximação, que nós queremos essa consolidação da TIC como um órgão só, no fundo, com as suas cores, com as suas variedades, com a sua riqueza em todos os órgãos, mas que obedeçam a mesma governança. Como falta uma governança na universidade, presente, sendo praticada, sendo lembrada, sendo o tempo todo marcada na cabeça das pessoas, a gente caminhou para essa situação de cada um basicamente se vira como pode. Está errado? De jeito nenhum, né? As coisas precisam caminhar, as pessoas foram atrás do que poderiam fazer, já que não havia uma direção geral, uma direção para todos, né? Uma governança para todos. Então, se você pegar as decisões que nós tomamos no novo backbone, as decisões que nós estamos tomando na aquisição de novos sistemas, as decisões que nós estamos tomando na área hospitalar, trazendo a GHUSE, que anteriormente era só um software para o HC, hoje é para toda a área hospitalar, assumindo compromissos financeiros de TIC no PAT PPI, por exemplo, que são inéditos. O PAT PPI sempre foi uma coisa só para a administração, hoje é para toda a universidade. Então, nós temos feito movimentos nesse sentido, mas existem problemas, a gente vai ter que caminhar para uma situação mais consolidada, e essa é uma tarefa que a gente quer perseguir com todo o ardor mesmo, porque sem isso, a governança, você não vai conseguir colocar a governança no lugar. A governança vai ser para toda a universidade, mas se você tem um buraco no meio e as pessoas não se falam, não adianta nada. Obrigado, professor. De nada. Pessoal, fiquem à vontade. Estão em choque? Não.
Mais perguntas, mais silêncio. Mas, professor Marco Aurélio. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marco. Então, vendo aí a proposta, a sugestão, parece bastante interessante, vejo que o CONTIC, ou seja lá o nome que for ter, ele volta a ter um protagonismo que começou lá em 2005, 2006, né, quando foi criado no formato similar ao que temos hoje, e me parece bastante interessante essa união de forças. Eu não conheço bem os detalhes, mas a minha pergunta é sobre, nessa questão aí que você disse dos serviços corporativos, né? Você mencionou o centro de computação, sem dúvida alguma, a importância do centro de computação é muito grande nos serviços corporativos, mas eu queria saber se foi pensado alguma coisa diferenciada, ou como é que ficaria a questão da DGRH, DGA, DAC, né? Que são órgãos que têm um impacto muito grande nos serviços corporativos, são responsáveis por serviços corporativos de grande importância, e como é que ficariam a questão desses serviços corporativos, ou se eles estariam contemplados naquelas caixinhas de TIC que você mencionou no outro slide. Obrigado. Obrigado, Marco. Elas estão contempladas lá, mas certamente tem um lugar diferenciado. Nós pensamos em algumas, não estão aqui desenhadas, nós temos um outro desenho um pouquinho mais detalhado, em que nós criamos um fórum para esses grandes órgãos que se reúne com frequência junto com a DETIC para conduzir uma gestão, para conduzir os projetos, manter essas coisas acompanhadas por nós de forma muito mais próxima do que hoje é feita, com muita... Exatamente por falta de um fórum central que diga, olha, é assim que a gente vai, vocês não vão tomar mais decisões unilaterais, só levando em conta o interesse dos órgãos. A gente vai fazer, como eu falei aqui, uma gestão compartilhada, e já começamos a fazer isso, em certa medida, com a DGA, né? Menos com a DAC e um pouco mais com a DGRH. Eu estive lá visitando recentemente, o pessoal me mostrou todo o plano de sistemas, de desenvolvimento de sistemas, envolvimento das equipes para até o resto do ano, né? Já com vistas a isso, eu pedi para o Fernandinho e para o Paulo também prepararem um mapa desses para até o fim do ano, para a gente ter uma ideia do que vai acontecer, mas a ideia é trazer esses grandes órgãos, essas grandes TICs, digamos, para a mesa regularmente, né, se for o caso, até semanalmente, porque eles têm reuniões semanais com seus próprios órgãos. Bom, eu acho que a gente faz isso talvez a cada 2 semanas, não sei, mas senta e diz, bom, o que foi, como é que foi, de realmente acompanhar de perto, porque são grandes sistemas, são grandes, enfim, são grandes órgãos que não podem ficar totalmente soltos, né? Não podem de maneira nenhuma, especialmente, quer dizer, eles podem ficar soltos, mas têm particularidades, eles têm que prestar atenção no negócio deles, como a gente diz, né? Com bastante cuidado, eles conhecem o negócio deles, e a gente não quer tirar isso. Mas a gente quer tirar, o que a gente quer é que esse olhar que eles têm para os seus órgãos seja compartilhado com os outros e acompanhe a nossa governança. Isso é importante. A formulação dessa governança, o nosso PDTIC, tudo isso vai guiar. A hora que você coloca isso, implanta isso, se você não tiver os órgãos para praticar isso, para trazer, para acompanhar, você não está fazendo direito o seu trabalho. E o GovTIC vai cobrar isso. O GovTIC vai cobrar anualmente, né, o segmento do PDTIC, o segmento da governança, vai analisar relatórios da DTIC, é para isso que o GovTIC eu acho que não precisa se reunir mensalmente, por exemplo. Ele pode se reunir a cada 3 meses para ver como anda a coisa bem lá de cima. Ele não vai ficar se ocupando de detalhes. Ele vai ficar a governança está aí, os grandes assuntos estão aí, ele precisa se reunir de vez em quando como um comitê de alto nível mesmo, né? Para não ficar
perdido, para ter tempo, para ter espaço para pensar nas grandes questões e não ficar perdido em detalhes, como, de certa forma, hoje a gente é, né? Mas certamente, sim, nós vamos ter que ter um fórum especial para essas grandes TICs, sim. Ok, obrigado. Eu mencionei DAC, DGRH e DGA apenas como exemplo, mas temos outros, como a própria área da saúde também, que é muito grande, sim, complexo. Quer dizer, temos vários outros aí que têm um papel bastante importante aí no serviço corporativo de TI. Obrigado, Rahab. Obrigado a você, mano. Desculpa aí. Professor Meloni. Olá, bom dia a todos, a todas. A minha linha de pergunta, acho que vai no sentido do Marco, né? Nessa nova reorganização da RAB, a ideia é que isso aí seria no sentido de um alinhamento das políticas, né, de TIC da universidade, mas eu fiquei na dúvida que se existe uma intenção de uma migração dos diversos TICs por um órgão centralizado, isso que não ficou muito claro para mim. Não, absolutamente não. O que a gente pensa, Meloni, é o seguinte, eu acho que certas coisas vão ter que ser centralizadas, porque não faz muito sentido a gente ter, por exemplo, um certo tipo de suporte, né, não precisa ser replicado em cada unidade, por exemplo. O corpo de desenvolvedores da universidade não precisa necessariamente estar todo distribuindo, fazendo qualquer coisa menos desenvolvimento nas unidades, entendeu? A gente precisa dar uma racionalizada nisso, né? O que me leva também ao problema do profissional de TI da universidade. A gente vai ter que repensar, reperfilar, recapacitar, né? E chegar no novo profissional que vai atender as necessidades da universidade, vai acompanhar, né, a evolução da universidade. Uma outra coisa que não está aí no desenho, que a gente tem discutido, é um serviço para as reitorias. As reitorias se ressentem disso. Esse trabalho que nós estamos fazendo de times ágeis é exatamente em resposta a uma demanda reprimida da PRP, que está com sistemas muito defasados, de editais, enfim. Então, isso vai dar conta disso daí, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, fazer um trabalho de trazer treinar as equipes da universidade no acompanhamento do desenvolvimento disso e de outros sistemas. Você está num órgão de pró-reitoria que é privilegiado, você sabe disso, na pró-reitoria de extensão existe uma TIC muito estruturada, né, muito organizada, mas as outras pró-reitorias não têm a mesma coisa, elas dependem de outros órgãos. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que repensar em ter um apoio mais imediato, né, não suporte, porque o suporte o Adriano dá lá, né, o suporte de instalação, de máquina, da rede, tudo isso o Adriano faz. Agora, tem um outro tipo de suporte, que é suporte um pouco mais alto nível, de demandas, né, que não é coberta pelo Adriano, ele simplesmente nem pega aquilo, nem olha para aquilo lá. Então, um suporte direto para as reitorias, para as pró-reitorias, enfim, para a reitoria, para as pró-reitorias é importante, é uma coisa que não está desenhada, mas que está no nosso mapa também de preocupações. Mas não há nenhuma... Eu acho que a gente vai ter algum movimento aí, porque se a atividade... se a gente quiser, por exemplo, nos centros e núcleos, nós estamos com uma iniciativa lá que estamos chamando de Hub COSEM de suporte, que é juntar todos os centros e núcleos têm um apoio muito desigual, assim, né? E eles têm tamanhos desiguais, têm demandas desiguais, e tem gente faltando completamente em alguns centros, em outros tem, outros não tem. A gente está formando um hub lá, quem está tocando isso é o Sidney, pela CITIC, né, de formar um hub de atendimento das demandas de TIC para toda a COSEM, para todos os órgãos debaixo da COSEM. Então, eu acho que isso é um embrião para uma coisa que pode funcionar para a universidade e a gente pode começar, né, a caminhar para alguma coisa assim, quando a questão é suporte, dos vários níveis. Quando é desenvolvimento, enfim, isso aí é uma coisa
já diferente. Talvez a gente possa pensar numa migração maior para um órgão central que faz desenvolvimento para toda a universidade, mas não suporte. Mas é uma coisa que a gente vai discutir ainda. Temos várias ideias, temos várias... e vamos colocar para discutir com os comitês consultivos e com toda a comunidade também. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Melônia. Pessoal, bom, obrigado. Eu vou ter que sair agora, às 11h. Tenho umas obrigações aí com outras demandas. Eu agradeço. Fico à disposição para perguntas, para reuniões. Tragam isso nos comitês consultivos, se for o caso, pessoalmente, se quiserem conversar. Nós estamos sempre abertos, aí nunca nos esquivamos de nada. Aí, por favor, tragam as questões, tragam perguntas, tragam sugestões. Nós vamos abrir, né, propostas aí de trabalho em algum momento para discussão, né? Mesmo essa... A criação da DETIC me parece que não existe nenhum... Eu não consigo ver nenhum impedimento conceitual nisso, impedimento estratégico nisso. Eu não ouvi de ninguém nenhuma objeção, né? Então, enfim, a gente pode abrir um dia, se isso for necessário, é só encaminhar essa questão e dizer, não, eu tenho fortes objeções conceituais à criação de uma DETIC, eu acho que ela tem que continuar uma CITIC separada do CCUEC, dentro da CGU, como é hoje, enfim. Eu acho que a gente... o que aconteceu com a CITIC, né? Éramos 3, ou éramos 6, não, éramos 3, como diz o romance, éramos 3. Sou eu, a Andréia e o Marco Pacheco, que somos a CITIC. Enfim, assim, para a gente pensar uma coisa e agir de forma supra-estruturas, eu fui trazendo pessoas que estavam mais ou menos independentes dessa estrutura, para a gente poder ter uma certa independência. Então, trouxe a Adalto, trouxe a Pi, o Sidney, que veio, o William, várias pessoas, o professor Cato, que está aqui, para nos ajudar a pensar essa outra... E você chega à conclusão de que sem um corpo estável, que pense na TIC da universidade, na governança da TIC da universidade, e consiga se isolar dos detalhes do dia a dia, da loucura do dia a dia, essa coisa não vai para frente. Então, a necessidade de uma DETIC ficou muito evidente. Por outro lado, a gente não quer perder o contato com os serviços corporativos, como a gente colocou, por isso um órgão só. Senão a gente teria criado uma DETIC com um corpo lá, mais o CCUEC pendurado lá dentro, né, continuando como está, e, enfim. A gente decidiu criar um órgão mais integrado mesmo. Valcir. Ô, professora, antes que você ia finalizar a fala, eu queria agradecer aí seu pedido do trabalho híbrido, remoto para a reitoria. Agradecer também seu pedido de financeiro, né? Não é fácil pedir dinheiro aí para aprovação do PAT PPI. Obrigado, viu, pelo trabalho. Obrigado. Vocês, Valcir, falo em nome de todos. Antes de você ir embora, Darrab, eu gostaria de comentar aqui que na proposta de calendário, né, há a previsão dessa reunião extraordinária no dia 4 de agosto, que justamente a gente gostaria que as pessoas votassem, né, a criação da DETIC. Então, hoje foi uma primeira apresentação, está no expediente, mas esse tópico voltará para a ordem no dia 4/8. Então, esse pedido que passe nos comitês, etc., a gente vai marcar as reuniões e as perguntas, etc., que vocês queiram mandar, seria importante que viesse antes dessa data. Eu acho importante que passe pelo CONTIC, embora, como eu disse lá, infelizmente o CONTIC está reduzido a um órgão assessor, mas é importante que as pessoas deem um voto de confiança, porque é uma comunidade muito representativa, muito ampla. É importante que ela vote nisso. Eu não sei o que eu vou fazer se o voto for contrário, mas vou me matar aqui em público.
Tá bom, eu tenho que ir mesmo. Muito obrigado. A gente que agradece. Gente. Até. Tchau, tchau. Bom, eu vou voltar então para a ordem do dia. O primeiro item seria relacionado ao calendário de reuniões do CONTIC. Nós abrimos um formulário pedindo a disponibilidade dos membros no segundo semestre, só que nós tivemos poucas respostas. Então, a nossa decisão foi deixar esse formulário ainda em aberto. Bom, talvez tenham realmente algumas coincidências, né? Aqui tivemos um comentário no chat que esse horário de reunião proposta conflita com uma outra reunião extraordinária. Mas o mais importante aqui, acho que talvez seja votar a próxima reunião ordinária, né? Que seria no dia 24 de agosto, às 14 horas, seria a proposta, pelo que nós obtivemos de resposta, e a ideia é que, então, a gente vai deixar o formulário em aberto e depois votar o restante do calendário. Alguém tem alguma manifestação? Além desse conflito marcado pelo professor Meloni? Isso também é um afastamento. Bom, a princípio eu gostaria de deixar essas duas reuniões votadas e, eventualmente, na reunião extraordinária, também de acordo com outras coisas que podem acontecer relacionadas à DETIC, a gente mudaria a data. Posso pedir já a votação? Como seria? Gislene, sua fala foi cortada um pouco aí para mim, não sei se para os outros. A minha pergunta era se eu já podia passar para votação. Se alguém tem mais alguma manifestação? Paulo, por favor, professor. Gislene, você tinha falado que o dia 4/8 já batia com alguém, não foi você que falou, alguém chamou a atenção que bate com uma outra reunião extraordinária, né? Não, é uma reunião do Conselho de Extensão. Tá. Porque dia 4 eu vou tentar participar, mas eu vou estar em trânsito. Tá, do aeroporto, mas acho que dá para participar do ônibus, né? Contanto que a internet celular funcione. Uma outra possibilidade seria eu votar aqui apenas a reunião ordinária do dia 24/8. E como a extraordinária é realmente extraordinária, a gente poderia deixar para uma votação por e-mail mais para frente dessa data. Ou pode ser que ela também seja influenciada por outras questões relacionadas à DETIC. Era mais um posicionamento para vocês, né? Que a gente está marcando uma reunião ordinária, mas a gente já tem a previsão que nós precisaremos de uma extraordinária para que outros assuntos entrem em pauta. Eu só falei assim, não acho que por um momento tem que mudar qualquer coisa, só que para justificar que eventualmente eu vou estar numa situação um pouco instável, mas tentarei participar mesmo que seja no dia 4. Tá, então coloco em votação as duas e vejo qual vai ser a adesão. Então, 4.1. Contrários e abstenções, por favor. Nenhuma manifestação. Vou deixar aberto aqui para a próxima também. Então, acho que podemos encerrar a questão do calendário, qualquer modificação e etc., né, por e-mail.
O item 2 é uma coisa simples, né? É a homologação da decisão de uma abertura de domínio relacionada ao domínio EPDP da Unicamp, que foi um pedido da CGU, está relacionado também ao Fórum LGPD, que vai ocorrer no dia 9 de agosto, então as inscrições para esse fórum já estão abertas, e acho que pode ser bastante interessante para vários dos membros aqui. Gostaria de saber se alguém tem algum comentário sobre a criação desse domínio. Caso contrário, coloco para votação. Coloquei apenas o número 4.2. Contrários e abstenções, por favor. Então, acho que podemos encerrar a ordem do dia, passar para o expediente. Então, o primeiro item já foi apresentado pelo professor da RAB. A gente passa para a parte dos informes, e eu gostaria de iniciar fazendo uma atualização para vocês a respeito do processo de progressão PAEP. Então, desde a última reunião aqui do CONTIC, né, que foi transmitida e gravada, o que ocorreu foi que foi detectado um erro de digitação na verba destinada a CCUEC, que na planilha apresentada aqui e disponibilizada constava como 81.5 e na verdade era 88.5. Aí com isso, né, felizmente, o que aconteceu foi que mais 3 servidores puderam ser contemplados a partir da aplicação simples do algoritmo que já tinha sido votado. Então, nós fizemos uma consulta por e-mail aos membros do CONTIC e aprovamos essa nova lista de contemplados, né? Essa lista foi a lista que foi divulgada para a comunidade recebeu já a lista completa de contemplados. Posteriormente a isso, a gente montou um processo no CIGAD público, com todo o histórico, né, da progressão PAEP, essas planilhas, os pedidos de recurso também. E esse processo foi divulgado para a comunidade, encaminhado à CIDF, que aprovou o nosso processo. Esse processo também foi aprovado na CAD, e agora o que nós temos de pendência ainda é apenas o pedido de suplementação, que provavelmente vai entrar na pauta da próxima CIDF. Seria esse o ponto. E aí eu passo para, se alguém tiver algum comentário. Caso contrário, então eu passo para os próximos informes da CITIC. O próximo deles é sobre o GT de gestão e uso de serviços e ferramentas colaborativas e armazenamento. Se o Paulo Moraes puder comentar. Posso sim, professor. Bom dia a todos. Esse GT, ele é um GT que faz, o nome é Gestão e Uso de Serviços e Ferramentas Colaborativas e de Armazenamento. Ele tem o objetivo de fazer proposição de ações e políticas para uso e gestão desses recursos, né? Ele tem uma composição bem representativa, que tem representatividade grande. Tem CCUEC, tem CITIC, tem GGTE, tem CONTIC, e tem membros dos 3 comitês, que é administrativo, ensino e pesquisa e da área de saúde, né? Dentro desse comitê, nós temos também 2 professores, né, que têm representatividade, o professor Matheus e a própria professora Isdene, e nós já tivemos 4 reuniões desse GT. Estamos elaborando uma minuta para fazer, com o objetivo de estabelecer regras, né, e critérios para uso desses recursos, principalmente do Google Workspace, que recentemente, numa apresentação aqui no CONTIC, foi apresentado a situação que nós estamos, que atualmente a Unicamp tinha, né, direito a 1.3 PETA, e nós já chegamos a 3.4 PETA, né, com a nova contratação em andamento, que muda a forma de comercialização por parte do Google, a gente passa a ter 1.7 PETA, 1.5 PETA de armazenamento. Mas, mesmo assim, a gente está avaliando o uso e o mau uso que está sendo feito na parte de armazenamento, tá?
A gente está tendo várias reuniões, várias discussões. O objetivo agora é elaborar uma minuta e apresentar para o CONTIC, né, para que possa ser aprovado por vocês. Um outro ponto seria a conscientização da comunidade para fazer o uso do recurso, que é um uso pago pela universidade, né? Ou seja, para que não tenha mau uso dentro dessa estrutura. Além disso, nós também estamos trabalhando para ver alternativas para vários projetos que têm feito uso do Google Drive dentro do Google Workspace, para ver alternativas de armazenamento, né? Nós temos um projeto em andamento, aguardando o recurso, que é o recurso da FAPESP, para equipamentos multiusuários, que vai atender basicamente todos os repositórios da universidade, no tocante de projetos acadêmicos. E temos ainda, dentro do Google Drive, muitos projetos armazenando seus dados. E o ideal seria que a gente tivesse um foco direto nesses projetos, para que a gente pudesse ter alternativas para eles, não prejudicar esses projetos, tanto de ensino e pesquisa, como também administrativo, né? Então, a gente ainda está nas fases de discussão. Provavelmente, na próxima reunião, entre no expediente a questão da minuta, para posteriormente ser votado a proposta do grupo. Existe uma proposta no grupo também para se criar um comitê de gestão desses recursos, né? Um comitê gestor, alguma coisa assim, que também nós traremos essa proposta, né? E, além disso, ver uma outra frente desse GT é a análise de ferramentas de videoconferência, onde envolva o Meet, Zoom, Teams, Webex e outras plataformas, né, para que a comunidade possa ter essas ferramentas no seu dia a dia, para fazer uso em seus projetos, né. Acho que, assim, um overview é isso. Hoje a gente já está na 4ª reunião, temos mais reuniões agendadas para agosto, né, e a gente pretende que essas ações comecem assim que seja aprovado pelo comitê, pelo CONTIC, a gente já possa ir trabalhando para ir orientando os usuários e já aplicando as regras de cota que é previsto dentro dessas normativas que estão sendo elaboradas. Creio que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui para esclarecer. Obrigada, Paulo. Okay. Bom, na ausência de perguntas, a gente pode passar para o próximo GT, que é o contrato de impressão, se o Jefferson quiser comentar alguma coisa. Bom dia, professora. Bom, vou ser breve, tá? Nós também estamos fazendo reuniões com diversos membros aí que se propuseram a participar dos comitês, tá? Então, tem pessoal da área da saúde, administrativa e de ensino e pesquisa. Nós já fizemos 5 reuniões, tá? Com algumas pautas distintas. E o objetivo maior do GT é para a elaboração do próximo edital, para que a gente consiga, de uma forma mais abrangente, conseguir entender as demandas aí de toda a Unicamp. Então, o GT está sendo bem legal, está saindo bastante ideias de lá. Inclusive, ontem, se eu não me engano, antes de ontem, saiu já um formulário para todas as unidades, tá? Para todos os administradores, que a gente está coletando as informações para ter base também em cima do que a gente está discutindo no GT. Então, a gente quer saber das unidades que fazem uso do contrato e que também não fazem uso do contrato, para saber das necessidades, se as impressoras do contrato, as novas impressoras que a gente está pensando que no novo contrato pode ter no intuito de reduzir custo, impressoras menores, mas que mantenham as mesmas qualidades de especificação técnica. Então, a gente mandou esse formulário, a gente viu agora de manhã 15 respostas até agora. A gente vai deixar até meados de agosto esse formulário, porque a gente sabe que tem bastante gente de férias, né? O objetivo, talvez, é que o máximo das unidades respondendo a gente consiga, nesse próximo edital, fazer uma coisa mais abrangente e atender a expectativa de todos, tá? O objetivo nosso é ver novas tecnologias também nesse quesito de impressão.
a maior dificuldade que a gente está tendo, e é em comum acordo ali, é a diversidade da Unicamp no sentido de autenticação. Cada unidade ainda tem o seu autenticador local, então isso às vezes prejudica pensar numa solução de forma unificada, né? E as demandas também de unidades de ensino e pesquisa têm muita necessidade de cota, enquanto outras não, e normalmente as ferramentas que centralizam, que cuidam disso, normalmente elas têm uma arquitetura que gera problema quando a gente tem tanta diversificação. Então, a gente está fazendo esses estudos para tentar, nesse novo contrato, além de atender com mais modelos de impressoras, modelos menores e tentar manter um custo até mais baixo, buscar essas novas tecnologias também, tá bom? Então, o que eu peço, aproveito aqui a reunião que tem bastante pessoas assistindo e vendo, é que peçam para o pessoal aí das áreas responderem, porque isso vai ser bastante subsídio para a gente continuar nas próximas reuniões e ir no melhor caminho. Bom? Tá ótimo, muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Bom, na ausência de perguntas, então, a gente encerra aqui os informes da CITIC, né? O professor da RAB já tinha feito mais alguns outros, e passamos aos informes dos órgãos administrativos. Aí, de acordo com a justificativa de ausência, a gente está sem a representação da DGA hoje, né? Por conta de um conflito com uma outra reunião. Então, pergunto se a DGRH tem algum informe. Bom dia, professora Islene. Nós temos, sim, bom dia aos demais membros, né, do CONTIC. Eu só queria avançar um pouquinho mais, você comentou, né, sobre a progressão PAEP, os resultados que foram, né, aprovados na CIDF e na última CAD, então nós tivemos resultados significativos, né, são quase 1.800 servidores que progrediram no total, e essas progressões, elas ocorrem em todas as carreiras, né, especificamente na PAEP, ela é mais expressiva pela quantidade de servidores que envolve e por ser a única progressão que está em todos os órgãos da universidade, né? Então, todos os órgãos, centros e núcleos, unidades de ensino, então nós temos os servidores PAEP, então por isso ela é um pouco mais complexa. Queria também aproveitar, né, para falar sobre a questão da gestão de desempenho. Gestão de desempenho é um outro passo que nós, enquanto DGRH, junto com a comunidade, estamos construindo para que ajude, né, até as próprias comissões de avaliação. Então, nós já vamos ter a avaliação de desempenho agora no segundo semestre, para que ajude as comissões, para que no momento de fazer, né, de avaliar as progressões, então seja mais um item que auxilie, então, nas progressões. Essa gestão atual da universidade, ela já tem esse compromisso de fazer um próximo passo na progressão, então nós vamos ter mais uma rodada de progressão para o ano de 2024, está previsto. Então, também aproveitar aqui que todos que tenham sugestões de melhorias, né, que encaminhem, já existe um comitê que já está trabalhando nas melhorias para o ano de 2024. Um outro tema que eu queria falar também de bastante interesse são os concursos públicos, né? Nós temos ao todo, são 46 funções PAEPs que os concursos já ocorreram, as provas já ocorreram, temos mais um grupo de 14 funções que nós estamos contratando também, junto à VUNESP, nós teremos 60 funções PAEPs aí com concurso. Sobre esses concursos que já ocorreram, né, nós temos um conjunto grande de funções de TIC, a situação atual, o DPME, que faz as avaliações dos candidatos, né, que se inscreveram como portadores de deficiência. Aqui eu também já quero aproveitar todas as unidades que encaminharam servidores, então o DPME pede que a gente encaminhe 2 servidores de cada função para acompanhar as perícias de quem se inscreveu dessa forma. Então aqui eu já agradeço, é um trabalho grande, exaustivo, né, os servidores têm que se deslocar até São Paulo, então muitas unidades aqui fornecem esses servidores para acompanhar as perícias dos candidatos. E uma outra questão também que acabou atrasando um pouquinho foi a avaliação, né, das cotas étnicos raciais, então também nós tivemos mais essa etapa que foi adicionada nos cronogramas de concurso, mas a previsão, a gente está acabando as últimas avaliações, então a previsão que o resultado final, a classificação final mesmo, sai agora na segunda quinzena de julho, né, nos próximos dias vai sair, na sequência entra o processo de homologação. Homologando os concursos, a gente já acredita que no começo de agosto já esteja liberados aí para a gente fazer a convocação dos candidatos. Era isso, professor, obrigado, viu?
Eu que agradeço. DAC, tem informes? Não, professora Islene, a DAC não tem informe nenhum. Obrigada. Sistema de bibliotecas? Não, professora Islene, obrigado. Área da saúde? Não. Sistema de arquivos? Não, professora Islene, obrigada. Eu que agradeço. Pessoal do CCUEC, tem mais alguma coisa? Não, não tem não, professora. Não? Então, podemos encerrar a reunião de hoje? Sim. Agradeço a todos aí a participação e tenham um bom dia. Obrigada. Bom dia, bom almoço para vocês. Obrigado a todos, bom dia. Bom dia. Bom Tchau, dia tchau, a pessoal. todos. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, até logo.